devidamente acompanhado por seus advogados, de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumento de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaro não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto a disposto nos artigos 4º ao 7º, pergunta ao senhor Cláudio Melo Filho: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o dever legal, o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, no presente termo, ora firmado com o Ministério Público Federal? Sim, perfeitamente. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2.4, cujo título trata de pagamentos realizados a Gedel Vieira Lima no ano de 2008, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos então às questões. Por gentileza, inicialmente eu peço para o senhor contextualizar o papel do senhor Gedel Vieira Lima juntamente com os interesses da Odebrecht. Pronto. Como eu já afirmei em outro termo, eu tenho uma relação de amizade pessoal com o senhor Gedel Vieira Lima. Acredito ser, vamos dizer assim, um elo de ligação entre o senhor Gedel Vieira Lima e a Odebrecht. Digo isso porque toda vez que ele precisava manter algum contato com alguém da empresa, mais precisamente o Dr. Emílio ou alguém, ele me pedia para que eu fizesse a marcação da reunião. E na mão vice-versa também. Então, e eu tinha claro para mim que através da minha amizade com o senhor Gedel Vieira Lima, quando ele era deputado federal em Brasília, eu acabei utilizando ele foi um meio que eu utilizei para fortalecer minha relação com pessoas importantes do meio político em Brasília, notadamente o senhor Wellington Moreira Franco e o senhor Eliseu Padilha. O senhor Eliseu Padilha me foi apresentado por José Carvalho Filho, mas ele só começa a ter uma relação de maior interação comigo para que eu tivesse mais liberdade de ligar para ele para falar de um tema ou outro, como depoimento específico que eu vou comentar, quando ele percebe que um amigo dele, que era o senhor Gedel Vieira Lima, com quem eles têm uma relação de confiança antiga, de anos, tinha também essa mesma relação de confiança comigo. Então, através do Gedel, eu começo a ter maior aproximação e confiança de um ente político importante como o senhor Eliseu Padilha. A mesma coisa acontece com o senhor Wellington Moreira Franco, que apesar de me conhecer quando jovem, eu não tinha relação com ele de trabalho. Ele me viu jovem, porque conhecia meu pai, mas eu não tinha nenhuma relação de trabalho com ele. Isso também se aproxima, chegamos inclusive a almoçar ou jantar juntos em alguns momentos, enquanto eles eram parlamentares. Então isso certamente é uma forma de eu buscar no Gedel esse apoio que a Odebrecht sempre apostou e sempre prestou a ele, um apoio de contribuições mais firmes. Então eu usava essa figura do Gedel um pouco para isso também. Ok. Eu gostaria então que o senhor falasse agora da questão do tabuleiros litorâneos. Pronto. No ano de 2008, quando o senhor Gedel Vieira Lima era ministro da Integração, João Pacífico, DS da região Norte e Nordeste. DS é o quê? Diretor superintendente da infraestrutura, da parte de obras de engenharia da construtora Norberto Odebrecht. Ele me pediu que promovesse uma reunião com o senhor Gedel Vieira Lima, então ministro, para que ele levasse a ele o projeto do Tabuleiros Litorâneos. Era um projeto que acontece no Nordeste. Não sei não sei dizer a senhora exatamente aonde mas eu acredito que pega ali Piauí,
Piauí, Ceará, eu não sei dizer a senhora. E eu marquei pedi ao então ministro Gedel, solicitei a reunião, só que ao invés do Pacífico ir, acabou indo o diretor de contrato dele, que nós chamamos de DC, Ariel Parente. Ariel Parente foi comigo e apresentou todo o projeto, em que estágio o projeto estava, a discussão de parar ou não o projeto, falta de recursos, que é uma discussão latente e constante nos projetos de obra no Brasil, porque não tinha projeto executivo, porque não ia, porque o orçamento não era liberado, esse tipo de coisa que todos que conhecem um pouco do Brasil sabem. E ele fez essa explanação toda de forma detalhada e pediu ao então ministro que, se ele pudesse, ele olhasse com um certo carinho os repasses que a obra necessitava para que ela não parasse e, consequentemente, não gerasse danos à economia e a perda de emprego, etc. E tal. O ministro, então, se comprometeu em ajudar e fazer uma avaliação disso. Certamente, é minha percepção, minha convicção, que ele fez isso muito em função do relacionamento que ele tem com a Odebrecht, e mais precisamente comigo. Então, era uma forma, querendo ou não, dele se colocar à disposição para retribuir à empresa o apoio forte que ele teve nas questões eleitorais que ele viveu. Passado esse tempo, ele verificou e os projetos começaram a voltar um pouco à sintonia dentro de uma mínima normalidade possível. Não se conseguiu fazer tudo, mas se conseguiu fazer alguma coisa dentro desse projeto. E ele, no ano de 2008, me perguntou se poderia se fazer alguma contribuição ao pessoal dele, do partido dele, que era candidato em Salvador a prefeito, a base política dele em Salvador. Eu disse a ele que levaria o pleito a João Pacífico, e nesse momento, como não era a campanha dele a nada, ficou claro para mim que por trás do assunto que eu tinha levado a ele, certo, teria uma solicitação vinculada a isso. Ainda mais porque o DS, na época, cujo estado da Bahia estava abrangido, era o próprio Pacífico. Entendeu? Então eu disse a ele que levaria o assunto a João Pacífico. Essa solicitação da vantagem devida, ela foi na reunião que trataram de tabuleiros eletrônicos? Não. Foi tempos depois. Okay. Na reunião ele se comprometeu apenas de olhar o que estava faltando. Quando que foi essa solicitação? Em que circunstância que foi? Não, numa reunião eu e ele. Ele me perguntou, me disse, porque ele não tinha candidato na Bahia anteriormente. Ele passa a ter candidato quando acho que o então prefeito sai do partido que era e vem para o partido dele. Isso foi muito ali próximo da eleição, entendeu? Aí ele passa a ter o PMDB passa a ter um candidato. E eu acredito que na época o deputado, o senhor Lúcio Vera Lima, irmão do ministro Gedel, era presidente do partido. Eu tenho quase certeza que ele era presidente do partido na Bahia. Então ele me pergunta isso, eu levo ao Pacífico, e o Pacífico entende isso também como uma provocação com base na obra Tabuleiro Litorâneo, que era a obra que ele tinha, e me disse que faria uma contribuição. Tempos depois o Pacífico volta e me diz que estabeleceu que faria uma contribuição limitada a 3% do valor que ele recebesse em relação à obra. Então ofereceu essa proposta ao senhor Gedel Vieira Lima? Não, o Pacífico determinou isso. Ok, então e como é que isso foi passado? Ele. Você foi emissário dessa resposta? Exatamente. Eu fui a ele e comuniquei, olha, falei com o Pacífico, que é o DS da gente, você conhece, ele conhece Pacífico, e Pacífico disse que poderia contribuir nesta linha, que eu também entendi que era uma forma também de Pacífico trazer ele para o comprometimento da coisa que tinha sido pedida. Qual era a linha? O senhor repete, por favor? A linha, qual Pacífico estabeleceu que ele poderia, dentro das contribuições que ele recebesse, ele poderia fazer uma contribuição ao PMDB lá na Bahia, no estado da Bahia, de 3% do valor que ele recebesse. Do que a empresa recebesse. Isso. Para essa obra de Tabuleiros Litorâneos? Exatamente. Em outro momento, também relativo ao senhor João Pacífico, ele me traz um problema de um DC da Bahia chamado Henrique Paixão. Henrique Paixão era o DC da obra TMS, que eu acredito que a sigla significa Transporte Metropolitano de Salvador, Transporte de Massa de Salvador, eu não sei bem ao certo.
Existia uma pendência também dessa obra e Pacífico me perguntou da mesma forma que fez anteriormente se eu poderia levar o assunto ao então ministro Jardel Vieira Lima. E eu levei. Por que isso? Porque é uma obra de Salvador, consequentemente do prefeito em causa e que era candidato à reeleição do próprio PMDB. Eu falei com o senhor Jardel Vieira Lima. Ele ficou também de fazer um pedido para que olhasse o assunto nessa linha. Eu não sei dizer, senhora, se no tabuleiro litorâneo houveram pagamentos para a obra, sim. No caso do TMS, eu não sei precisar se houve, mas também o pedido foi fortalecido através do Pacífico, me pediu para fortalecer no mesmo contexto de ajuda que o Pacífico destinaria. Candidato a Prefeitura de Salvador, que seria o candidato do Gedel, era o João Henrique. E o João Henrique. Certo. A doação em 3%, ela ocorreu? Essa doação não. Essa vantagem ela aconteceu para o PMDB do senhor Gedel. Quanto que foi? Olha, esse número eu não tenho, porque quem fez essa solicitação, toda essa estruturação com a área de operações estruturadas, foi Pacífico e Ariel Parente. Então eu não tenho nenhum dado específico sobre isso. Acredito, e pelo que eu conversei no pedido que fiz à empresa sobre dados de corroborações, que o senhor Ariel Parente as tem, ou o Pacífico. Pela informação que o senhor tem, essas doações foram oficiais ou foram também de forma não contabilizada? Especificamente sobre este assunto, pelo que me consta, não contabilizada. Não contabilizada. E com relação ao TMS? O TMS eu não sei, porque eu não sei se houve alguma destinação de pagamento. Ok. Entendeu? Se houve destinação de pagamento, houve alguma contribuição, sim. O relato que o senhor apresenta com relação ao relacionamento com o Gedel, existem alguns momentos que o senhor mostra que tem contatos intensos com ele, até por conta da questão de casa de praia e tal, e que ele falaria que a ajuda que ele dá para a Odebrecht, as vantagens que ele tem recebido estariam aquém a ajuda que ele dá. Ele reclamaria, algumas vezes ele fez algumas reclamações para o senhor. Que ele era um chorão. Isso. Então, como foi? Em que circunstância ele falou isso? Não, ele, em várias, como eu falei aqui, me perdoe até o termo, ele reclamava. Não é possível que você não possa fazer nenhum esforço. E eu disse, o senhor Jardel, o senhor participa da reunião, o senhor vai lá e fala com o presidente da empresa. Ele sempre cobrava mais? Não, sempre não. Mas ele, na época de campanha, ele pedia, disse, Cláudio, vê se faz um esforço. Eu digo, senhor Jardel, eu sinto muito, o que a empresa determina, eu cumpro. Eu não tenho autorização, não tenho delegação e nem tenho autonomia para fazer. E por que ele achava que ele era digno de ganhar mais? Cada um faz o juízo do valor de si, né? A senhora há de convir que eu não sei. Mas ele falava acredito explicitamente, eu ajudo muito a Odebrecht, vocês têm que me ajudar também? Ele falava que ele poderia vir a ser um sujeito de peso, governador do estado. Essa era a visão política que o que ele poderia vir a ser. Mas e o que ele era e que justificava esse valor? Se ele fazia um juízo do valor dele próprio? Comigo, não. O que ele levava para demonstrar a você que de fato estava aquém? Esse caso específico que eu relato... Não, eu não via que estava aquém. Eu não via hipótese nenhuma. Ele levava, por exemplo, eu fui lá pedir o assunto de tabuleiro litorâneo, ele ajudou e fez. Acho que aquilo que Pacífico se propôs a fazer é absolutamente normal. E Pacífico relatava que Gedel era um parceiro da Odebrecht? Se o Pacífico relatava isso, sim. Porque como ele tinha relação com a empresa e tinha no nível alto, então... Diante dessa força que Gedel tinha com relação a outros políticos do PMDB que o senhor relatou aqui, o Gedel também se comprometia a encaminhar interesses da Odebrecht de medidas provisórias para esses parlamentares que estariam no parlamento, para que eles também atuassem em favor da Odebrecht? Ele se comprometia também nesse sentido? Olha, a única vez que eu pedi a ele que ele olhasse um tema específico de uma que referia a uma medida provisória, nota técnica e tal, ele se predispôs, fez e apresentou uma emenda. Né? Eu não fiz nenhum outro pedido a ele, mas tenho certeza que se fizesse, ele atenderia. Eu tenho, assim, convicção. Alguma outra? O senhor tem mais algum fato que o senhor queira acrescentar hoje?
acrescentar a esse termo de colaboração? Acredito que não. Eu acho que a gente, de uma forma, a gente cobriu esse ponto específico. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.